tudo bem com vocês? Eu sou a Lara e sejam bem-vindos à segunda edição do FJTV. Vocês gostaram da primeira edição? Eu espero que sim. Bem, para começar essa segunda edição, a gente vai começar com uma matéria que aconteceu recentemente, que foi a Feira Literária. A nossa repórter Sara passou por ali e deu algumas entrevistas e explicou como funciona esse evento anual. Bom dia para quem está vendo de dia, boa tarde para quem está vendo de tarde e boa noite para quem está vendo de noite. Meu nome é Sara e eu vou fazer a cobertura do Telejornal de Santa Catarina. Agora estamos aqui com a Bianca da Comunicação e vamos fazer algumas perguntas para ela. Como foi o processo de planejamento da feira? Então, com 2 a 1 mês e meio de antecedência, nós da equipe de comunicação e a equipe pedagógica, a gente se reúne para juntos a gente definir quais vão ser as atrações, quais vão ser os projetos envolvidos, quais são as livrarias que a gente quer que façam parte da nossa semana, além de definir quais são os materiais que vão ser necessários, as comunicações, a divulgação. Então, juntos, equipe pedagógica e comunicação, a gente senta e define todo esse planejamento do que vai ter. Na sequência, a gente faz o contato com as empresas parceiras para a gente começar a organizar a Feira do Livro em si. E quais são as novidades para esse ano? Esse ano, além de algumas atrações culturais, como contação de histórias, presença de autores, oficinas, a gente também envolveu os alunos para dar luz ao protagonismo deles dentro da escola. Então, ao longo da semana, eles estão realizando diversas atividades, projetos que vão culminar no nosso sábado letivo. A gente vai abrir as portas da escola para que as famílias venham prestigiar os trabalhos, as exposições que os alunos fizeram ao longo da semana ou ao longo do trimestre. E aí, então, essa é a nossa grande novidade de, no sábado, receber os pais, tanto do turno da manhã quanto do turno da tarde. Como são feitas as escolhas das livrarias e as obras? Então, a maioria das livrarias que estão presentes na nossa semana, elas já possuem a estrutura para fazer esse tipo de evento, esse tipo de feira de livro. Inclusive, fazem em outras escolas da cidade. Então, a gente já tem mais ou menos pré-definido quem são essas livrarias. A gente formaliza essa parceria com eles para que eles estejam presentes no colégio no determinado período, inclusive com muita antecedência para não correr de outra escola estar fazendo na mesma data. E aí a gente faz essa seleção com base nisso, na estrutura prévia que a empresa tem a nos fornecer. E a questão das obras, a gente sempre orienta que eles tragam aquilo que tem bastante interesse do público leitor, aquilo que está em alta no mundo da literatura e aquilo também que se enquadra em algumas normas da instituição. Obrigada. Agora estamos aqui com a Rita, escritora da Leia JF, e você poderia falar um pouco sobre os livros que você escreve e sobre a Liga? Bom dia, é um prazer falar com vocês. Meu nome é Rita Almeida, eu faço parte da Leia, que é Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora. Estamos aqui nessa feira para divulgar o trabalho dos nossos artistas e o meu livro, que é uma coletânea de poesias, crônicas, contos, da qual participam também vários autores de Juiz de Fora. Eu tenho um livro infantil que vai ser lançado ainda esse semestre. É a minha estreia, eu nunca tinha feito, estou começando agora na carreira de escritora. E é muito bom estar aqui e ver como a motivação incrível que essa feira traz para os alunos, o que é muito importante, essencial para o crescimento de vocês. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, um prazer falar com você. Estamos aqui com a aluna do terceiro ano, Luísa Scheb, e agora nós vamos conversar um pouco sobre a Feira do Livro. O que você está achando da feira? Eu tô achando muito boa, tem muita diversidade de livros, tanto livros infantis quanto livros clássicos, assim, né, de conhecimento geral. Isso é muito bom para os alunos e a estrutura tá muito boa, tem muitas lojas diferentes, então muita variedade. Você comprou algum livro? Sim, eu comprei Vidas Secas, de Graciliano Ramos, porque além de ser uma história muito tocante, ele gera um repertório muito bom para vestibular, para Enem. Acho que vale a pena, uma obra bem conhecida, vale a pena todo mundo ler. No que a feira ajuda os alunos?
Ajuda a promover além do conhecimento geral, né? Ajuda em vestibulares, como eu disse, e com um conhecimento geral do mundo. Acho que é muito bom para isso. É isso, obrigado. Agora nós vamos entrevistar mais uma aluna. Bom dia, tudo bem? Qual o seu nome? Meu nome é Marina Borges. O que você acha que pode ser mudado para a próxima edição e o que você está achando dessa edição da feira? Eu tô achando a feira muito legal, mas o que eu acho que pode ser mudado é porque tem muito livro infantil, sabe? Para as criancinhas bem menores. Aí eu acho que pode ser implementado mais alguns livros pra gente da nossa idade e voltados para a área do vestibular. É isso, obrigado. Aqui com a Paula Carrão, aluna do 3º ano, e você pode contar sobre como está sendo sua experiência na feira? Está sendo muito boa a minha experiência, tem uma estrutura muito boa, muita variedade, muitas barraquinhas. Eu adoro ler e está sendo bem enriquecedor para adquirir muito conhecimento. Duas pessoas que são muito importantes para a história do nosso colégio são as irmãs de Santa Catarina. A nossa repórter Maria Eduarda fez uma entrevista com elas, perguntando um pouco sobre como foi a sua trajetória até a chegada do nosso colégio em Juiz de Fora. Oi gente, eu sou Maria Eduarda Frazão e hoje eu tô aqui com as irmãs Terezinha e Rodete para aprofundar um pouquinho na história do colégio e na história delas. Então, para começar, a gente queria saber um pouquinho sobre a história de vocês, quando que vocês chegaram e o que vocês sabem um pouquinho. Pois é, eu cheguei aqui no colégio em Juiz de Fora, 17 de janeiro de 2024. Mas se vocês perguntaram, a senhora já conhece o colégio? Conheço, de vir aqui algumas vezes, mas eu já há 46 anos que eu estou na congregação, então a gente conhece um pouco a história geral das casas. E aqui é uma das que foi praticamente a segunda casa que foi criada pelas nossas irmãs, fundada e depois de Petrópolis. Então foi mais ou menos próximo, né, de Petrópolis. E isso faz parte da nossa caminhada de vida religiosa, conhecer um pouco a história. E eu gostei muito de ter vindo para cá. É uma coisa assim que me alegra muito é ver esse resgate da história através de vocês, alunos, né? Que vocês têm uma vivacidade, têm um carinho, têm um amor por essa casa. E isso nos alimenta também vocacionalmente. Eu sou a irmã Odete, a história a irmã Terezinha já contou. Eu estou aqui há 1 ano, a primeira vez que eu moro aqui, eu conheci assim também só de passagem, mas eu fico assim muito feliz, emocionada com o andamento da escola, do ensino que tem aqui, né? Porque a gente escuta muito de fora, que é muito bom e que tem uma continuidade muito louvável também. As irmãs que passaram aqui deixaram uma raiz muito bonita. Eu já passei em diversos colégios nossos. Aqui é bem diferente, porque a estrutura toda é diferente, mas eu gosto muito daqui. Gostei do trabalho, de estar aqui. Muito bom saber disso, que vocês chegaram agora e vocês podem acompanhar com nós. Agora, sobre alguns projetos que vocês estão trabalhando atualmente, tanto vocês, tanto em conjunto com o colégio, sobre a campanha da fraternidade, alguma coisa assim. Então, chegando, eu fui, na verdade, transferida para cá com um dos objetivos que a provincial pediu, era ajudar a equipe de pastoral. Eu estava no Espírito Santo trabalhando com pastoral, mas era pastoral paroquial, com a igreja, com o povo. É diferente de estar aqui com vocês. Só que o objetivo é o mesmo, é levar ao conhecimento de vocês Jesus Cristo, a nossa caminhada cristã. A parte espiritual, ela perpassa, ela é como o eixo na caminhada de vocês e dos professores. Então isso me encanta e me ajuda a fazer uma caminhada melhor junto com o Rian, que também chegou esse ano, que é um jovem que vocês já conhecem,
a Fabiola, né, Furtado, que é a coordenadora da pastoral, e a Ana Virgínia. E aí a irmã Odete, a irmã Gasparina e eu compomos essa equipe para estar. E por último, mais ou menos importante, a gente queria saber um conselho de vocês para a nova geração de alunos catarinenses. É muito interessante aí, porque a gente encontra muitas famílias que estudaram aqui. Quando tem essas festas que eles entram aí, então eles vêm. Eu estudei, fui aluna de irmãs aí que eu pessoalmente nem conheci, que passaram por aqui, né? Então a gente vê que tem uma raiz, uma profundidade aí, e que vocês agora, essa nova geração, tem que dar continuidade na educação, na formação, principalmente nessa formação religiosa, espiritual, que o Colégio Santa Catarina pretende deixar como marca também para os outros milênios que vêm aí, né? E vocês estão de parabéns, que estão querendo saber como fazer melhor para continuar, né? E vamos continuar. Existem muitas pessoas que são extremamente talentosas, mas será que esse talento realmente vem de um dom secreto? Ou será que vem também de muito estudo e uma grande história? Bem, a nossa repórter Luísa Giovanetti deu uma entrevista com a Beatriz Durso, que é uma musicista do 2º ano do ensino médio do nosso colégio. Oi gente, meu nome é Luísa, aqui no quadro do Mostre Sua Arte, a gente vai falar um pouco sobre a aluna Beatriz Durso, do 2º ano do ensino médio. A gente vai falar um pouco sobre os talentos artísticos dela. Eu quero que você acompanhe um pouquinho com a gente. Agora a gente separou algumas perguntinhas para fazer para Beatriz. Bia, quando você começou a cantar e tocar? A música sempre fez parte da minha vida, assim. Meu pai, ele tinha teclado, então acaba que eu sempre tive esse contato com a música. E aí, quando eu estava no 1º ano do fundamental, eu entrei no coral aqui, o coral das crianças, né, o coro infantil, e aí eu tive maior contato ainda com a questão da voz, de escutar o outro ao redor. E aí, quando eu cheguei no 2º ano, aos 7, eu entrei no conservatório e comecei a fazer aulas de música, mais especificamente sobre instrumentos e teoria. Bia, quais instrumentos que você toca? Eu toco flauta doce, que é o básico, assim, né? É obrigatório pra gente começar a estudar lá no conservatório. A gente começa com a flauta. Aí o meu pai aprendeu violão também, eu aprendi com ele. O teclado, que ele já tinha. E agora eu tô me especializando em piano. Eu tô fazendo curso técnico lá no conservatório. E é o que eu mais gosto de tocar, assim, além do canto. Você tem alguma artista na qual você se inspira? Bom, eu sempre uso a Ariana Grande de exemplo. Ela me inspira muito no quesito voz, porque eu acho que ela consegue atingir grandes notas, assim, notas agudas, sem prejudicar, sabe, continuando com uma carreira saudável. No quesito piano, eu gosto muito do Guilherme de Aronese, que é até um artista de Juiz de Fora, ele dá aula lá no conservatório, que compõe músicas instrumentais lindíssimas, e o Cristóvão Bastos, também pianista. Você tem como sonho seguir com essa profissão para sua vida? Sim, no final do ano que vem eu quero fazer o vestibular de música para eu conseguir entrar na faculdade aqui na UFJF, e aí também no final do ano que vem eu vou ter o meu recital de formatura e a conclusão do meu 3º ano do curso técnico, com alguma graduação para eu também conseguir dar aula enquanto faço a faculdade. Eu acho que a escola aqui, por exemplo, prepara muito para a gente conseguir atingir boas notas no PISM e no Enem, mas eu senti muito falta da arte nos itinerários, nas eletivas, como um incentivo, porque eu não conseguiria passar no vestibular de música se eu não estivesse fazendo curso técnico por fora. Então isso foi o que me faltou, assim, mas eu acho que fora isso, com o PISM, com o Enem, eu vou conseguir entrar na faculdade. Agora ela vai tocar um pouquinho do refrão de Yellow do Coldplay para vocês.
foi muito importante para a história do nosso Brasil foi o presidente Itamar Franco. A nossa repórter Marina Mendonça passou pelo Museu do Itamar Franco e explicou pra gente um pouco sobre o que tem lá, algumas curiosidades e contou um pouco sobre a trajetória dele no poder. Hoje no Jornal da Folha da Juventude, no quadro Giro Cultural, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do presidente Itamar Franco e entender um pouquinho sobre suas contribuições para o Brasil. Vem comigo. Itamar Franco foi um importante político brasileiro e juiz de fora que foi eleito senador de Minas Gerais, prefeito da cidade de Juiz de Fora e alcançou o cargo da vice-presidência no governo de Collor. Após Collor ser impeachmentado, Itamar Franco assumiu a presidência do Brasil e contribuiu para diversas coisas importantes que nós temos no país atualmente, como o Plano Real, por exemplo. Aqui no memorial, nós temos vários objetos durante sua estadia na presidência do Brasil e que marcam a sua importância. Aqui, por exemplo, a gente tem a faixa presidencial que ele usou, a bandeira do Brasil, e aqui no próprio memorial oferece um caderninho educativo contando sobre sua história e todas suas contribuições mesmo para o país. Aqui a gente tem um livro que fala sobre os artigos da Constituição da República Brasileira. E aqui nesse quadro a gente tem em cima a parte histórica do Itamar Franco, conta toda a sua história ao longo dos anos, e embaixo o contexto histórico do que estava acontecendo no mundo enquanto ele estava na presidência. Logo aqui na entrada, a gente vê um pouquinho sobre o projeto do Plano Real implantado por Itamar Franco. Aqui a gente consegue ver notas que até mesmo não existem mais ou que mudaram sua estética. A nota de R$1 passou para a moeda, não existe mais, e todas essas notas sofreram alterações com o passar do tempo. As medidas tomadas pelo Plano Real foram muito importantes para o Brasil. Auxiliou na redução dos impostos e enriqueceu o governo para diminuir os custos nacionais, a criação da URV, que é a Unidade Real de Valor, e ajudou a aumentar a concorrência dos produtos brasileiros para se tornar o nosso país mais valorizado. Esse aqui é o Fusca de Itamar Franco. Ele foi usado por ele enquanto ele era presidente do Brasil. Contribuiu muito para o relançamento do Fusca e o lançamento do programa Carta Popular, que visava aumentar os índices de emprego e a nacionalização dos veículos no país. Tanto é que o Fusca é um símbolo brasileiro até hoje. Aqui a gente tem uma réplica do espaço do escritório de Itamar Franco, com os móveis reais, onde a gente pode ver até mesmo um pouquinho escrito o nome dele ali. Era nesse espaço, não necessariamente nesse, mas nesses móveis onde Itamar Franco mediava todas as contribuições, ações para o nosso país. Dentro do próprio memorial, a gente tem uma sala que conta sobre a história de Itamar Franco, onde vários especialistas também contam sobre sua vivência aqui no Brasil e tudo que ele contribuiu para o nosso país. Vamos dar uma olhadinha? E foi isso. Quem sabe você não pode dar uma passadinha aqui nesse final de semana para entender um pouquinho melhor sobre o nosso antigo presidente brasileiro e juiz de fora. Algumas semanas atrás, alguns alunos foram convidados para participarem de uma palestra que teve em São Paulo e lá eles contaram um pouco sobre como foi o nosso projeto de impacto comunitário. Agora, eles nos concederam algumas entrevistas contando como foi a sua experiência em São Paulo. Bom dia pessoal, meu nome é Henrique Garcia, sou do primeiro ano lá do Colégio Santa Catarina, Eu fui convidado pelo pessoal da Folha da Juventude a dar uma entrevista aqui sobre a minha viagem na última semana para São Paulo. E eu queria contar para vocês que foi bem divertido. Por mais que às vezes eu estava com expectativas na verdade baixas, não imaginava que seria tão legal, mas o pessoal que eu conheci, as dinâmicas que eu participei, os jogos, a própria viagem em semana foi tudo inesquecível. O pessoal que a gente conhece é muito legal e de verdade eu recomendo a todos que nos próximos anos tentem participar, porque realmente
sobre a nossa experiência lá em São Paulo, no encontro de estudantes da rede. Eu vou falar um pouquinho da parte burocrática, que foi um dos motivos da gente ir lá. Claramente a gente foi lá para a diversão também e para se conectar com os colégios, mas a gente também falou sobre o projeto PIB que a gente está fazendo com os projetos de vida. Nós, terceiro ano, a gente apresentou as instituições que a gente já tem membro e os projetos que a gente está planejando fazer. Com isso, os 3 colégios que também estavam lá, que era Petrolina de Goiás, Espírito Santo e de São Paulo, eles ajudaram a gente a dar dicas e fizeram perguntas às funcionárias de todos os colégios. Então, essa foi mais a parte burocrática, né? E foi muito legal a gente conhecer as outras realidades dos outros colégios de Catarina, as outras estruturas de colégio e como funciona o ensino lá também, porque querendo ou não, é muito diferente. Falando agora um pouco sobre a parte social, foi muito legal também, porque é interessante ser que cada um tem um sotaque diferente. Então tem gente que vai puxar certo jeito de falar, palavras de último. Parece que é um novo vocabulário mesmo. Então isso é muito legal. A experiência também de dividir o quarto promoveu a inclusão da própria rede. Eu mesmo dividi o quarto do camarada de São Paulo e uma pessoa de Petrolina. Então foi muito enriquecedor. A gente conseguiu conversar muito, aprender muita coisa, compartilhar, descobrir muita coisa que eu tem no colégio, coisas diferentes, mas ver que é tudo CSC, é tudo secretaria e gostar muito. Eu sou a Cássia do 2D, eu fui uma das alunas que foi para São Paulo. E falar sobre essa experiência que foi assim, absurda. A gente brincou até que foi uma das melhores experiências da nossa vida. Porque tanto que a gente viveu, tanta experiência que a gente teve lá, conhecendo novas pessoas, tantas outras escolas da rede, ver a diferença e tudo, foi muito gratificante ter sido sorteada para ir. Então eu acho que foi assim, muito gratificante. A palavra foi gratidão, assim, para resumir isso aqui. Eu acho que a gente viu muitas diferenças entre as estados, mas eu acho que a maior foi ver como que as escolas são diferentes em cada lugar e como que aos poucos a gente tá virando só a rede, né? Então, mas em relação às pessoas, eu acho que a gente brincava muito em relação ao cidade, cada um é muito marcante, ou as pessoas de Goiás, então isso era muito legal. E como a gente estava se aproximando muito de todo mundo, eu acho que o que mais marcou foi isso, que todo mundo brincava em relação a isso, era muito marcante, a gente ficava zoando muito disso. Em comemoração a um ano do nosso itinerário, as repórteres Isabela Schultz e Beatriz Espada fizeram algumas entrevistas com pessoas que foram muito importantes para a criação do que hoje é o nosso Folha da Juventude. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Beatriz Espada, eu sou uma das entrevistadoras e eu tô aqui começando a apresentar a minha entrevista da Isabela, que a gente conta um pouco sobre o primeiro jornal, sobre a história, de como aconteceu, de como foi a produção, e para contar isso pra gente, a gente entrevista a Clara e a Lorena. E só fazer uma observação nessa parte, que a coluna Coração do Estudante é da música do Milton Santos, tá? A gente errou um pouquinho ali, mas só consertando aqui pra vocês. E pra falar como tá o jornal atualmente, contar mais um pouco pra gente desse novo modelo que é o telejornal, a Isabela entrevista a Lara, e agora fique com a nossa entrevista. Agora eu tô aqui com a Lorena e com a Clara, e elas participaram da primeira, agora elas estão no terceiro ano, né, e elas participaram da primeira edição do jornal, e elas vão contar pra gente um pouquinho como foi. Qual foi a motivação de vocês para escolher esse itinerário? Eu tinha achado a proposta dele muito legal, diferente de um jornal, e eu queria saber como que era participar de um. A mesma coisa da Lorena, e tipo assim, principalmente pela Marisa, do trabalho ter essa experiência já, ter sido escritora de jornal, eu queria um pouquinho saber como funcionava essa experiência. Ampliar os horizontes, né? E qual foi a participação no primeiro jornal? Trabalhou marketing, escrita, etc. Eu fui a editora do jornal, então eu trabalhei mais com a parte técnica do site. E tipo assim, a gente fazia muita pesquisa, a gente ficava
estava sempre ajudando na divulgação, muito do que vocês estão fazendo agora. A gente sempre queria ouvir muito o pessoal aqui do colégio, usando essa interação. E como a primeira edição foi recebida pelos colégios, pelas escolas? Eu achei que todos ficaram muito interessados, que a gente distribuiu também em papel mesmo, e passou nas salas, e todo mundo estava olhando, eu achei que foi muito legal. Sim, a gente, as colunas que a gente montou no primeiro foi bem legal, tipo assim, o pessoal gostou muito, foi bastante interesse da maioria do pessoal, e aí todo mundo gostou, eu acho. O que você aprendeu com ele, com o jornal, e vai fazer alguma diferença na sua graduação? Eu acho que, principalmente no mundo de hoje, você saber mexer com a internet, trabalhar com ela, é algo que ajuda muito em qualquer tipo de graduação que você fizer. Então, eu ter aprendido, por exemplo, a montar esse site e outras coisas, eu acho que vai me ajudar em qualquer área. Outra coisa também é a escrita, né? E, tipo assim, a gente tinha que fazer uma redação elaborada, uma redação que é uma redação normal, uma redação editorial. Assim, tem que ser bem valorizada, bem atribuída. Então, acho que qualquer área que for fazer vai ajudar. E como surgiu o nome do jornal e o nome da... Agora a gente vai falar separadamente com a Clara e ela vai contar pra gente como foi criar o nome do jornal. Então, foi uma discussão na hora de criar, porque a gente fez a primeira levada ali do itinerário, e aí o nosso amigo, que não está hoje aqui com a gente, mas ele que criou uma inspiração de uma música do Caetano Veloso. Muito legal. E a coluna de universidade você criou, não foi? E como é que você teve essa ideia? Por que você pensou nisso? Então, eu acho que em todo vestibular, os PIS, enquanto Enem, enquanto FUVEST, está muito atribuído a notícias atuais. E você ter um domínio sobre as notícias, sempre estar lendo, sempre, principalmente as fotos, talvez te dá uma maior tranquilidade na hora que você vai ver uma questão. Assim, putz, eu já li sobre isso, eu acho que eu vou conseguir responder melhor se você não saber o tema. Então, acho que dá uma noção de profundidade às pessoas, tipo assim, que já sabem mais. Ainda mais de escola, que por exemplo, a gente não mais próximo. Obrigada, Clara, pela sua entrevista. Agora a gente está aqui com a Lorena, ela é a fundadora do Jornal Digital, e ela vai explicar um pouquinho pra gente como é que foi, foi difícil, primeiro a gente estava pensando como seria o jornal, se seria em vídeo, se seria em papel mesmo, se seria digital. Então a gente pensou que o digital seria
20 alunos com o jornal impresso e 20 alunos com o telejornal. Entendi. E como que foi organizar essa primeira edição? Você teve alguma dificuldade maior assim? Alguma coisa em relação a isso? No começo foi bem empolgante, ainda é empolgante fazer isso. E é um pouco difícil nessa questão, por exemplo, de horário, principalmente, porque muita gente estuda e fazer assim os vídeos é complicado. Também tem a questão das entregas, que muita gente acabou entregando depois do prazo e foi bem difícil. Não foi direto, eu juro. E continua. Entendi tudo que eu tava falando, perdão. Mas teve a questão de não ter muita gente. Teve uma galera que não se comprometeu tanto, mas no fim acabou com um resultado muito legal. E qual foi a produção que você mais gostou? Eu acho que foi a parte do giro cultural, que foi bem diferente essa questão de você sair um pouco do espaço do colégio e ir para outro lugar, conhecer culturas diferentes que tem que vir de fora, inclusive. É mais legal mesmo que ficar no assunto só colégio, mais informativo, né? Explica pra gente como é que foi uma das contribuições que vocês foram, um lugar que você foi. Conta pra gente um pouco. Não foi nenhuma. Ah, tá bom. E Lara, por que esse nome no jornal FJTV? O que significa? Então, o FJ vem de Folha da Juventude, que vem do jornal impresso, e o TV é justamente por ser um telejornal. Pega um pouquinho dessa referência, por exemplo, do MGTV, que a gente assiste. Então, deu um pouquinho de inspirada nisso. Porque não tinha como deixar o nome muito grande. E FJTV vai direto, Folha da Juventude também. É tudo. Entendi. Muito obrigada pela sua participação, Lara. Foi um projeto muito lindo. Obrigada a você. Infelizmente, nosso telejornal acaba por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!